Em meio a uma guerra econômica, o presidente Lula afirma que o Brasil irá manter o equilíbrio diante do recente anúncio de taxação pelos Estados Unidos. Repórter Marcelo Matos. Lula eleva críticas ao presidente dos Estados Unidos e condena cavalo de pau no mundo de Donald Trump. O presidente do Brasil defendeu o multilateralismo, o livre comércio e avalia que as medidas do republicano não vão dar certo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. E por isso é importante que nós, brasileiros, mantenhamos o equilíbrio para que a gente tome decisão com base nas nossas realidades, para que a gente defina o projeto de país que a gente quer e a gente possa colocar ele em prática. Lula disse que ninguém pega um transatlântico carregado e faz as coisas que estão acontecendo. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países e ninguém esquece que todos os países querem soberania e estabelecer um processo de harmonia. Mas o presidente brasileiro também mirou nos adversários internos do poder. Esse país, ninguém consegue governá-lo com bravata. Já não deu certo durante muito tempo. Esse país, ninguém consegue governá-lo com mentira, porque já não deu certo também. E é preciso que a gente encontre homens e mulheres, empresários e trabalhadores de todos os setores, para a gente definir que país que verdadeiramente a gente quer. Em momento de tentativa de resgate da popularidade, o presidente Lula anunciou também que o Minha Casa, Minha Vida vai atender a classe média, para quem ganha até de 8 a 12 mil reais. Apesar da taxa de juros, apesar do Trump, pode ficar certo que nesse país está acontecendo um milagre. Não é o milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia. Porque, embora eu não tenha um curso de economista da Unicamp, nem da USP, nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, vivendo de especulação, recebendo dividendos e aplicando. Acompanhado de ministros, o presidente Lula abriu o 100º encontro internacional da indústria da construção em São Paulo. Durante um evento aqui na capital paulista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil será menos prejudicado do que outros países com a imposição de tarifas de importação pelos Estados Unidos. Repórter Danúbia Braga, chegando agora ao Jornal Jovem Pan, os motivos apontados pelo ministro para chegar a essa conclusão, a essa discussão. Bem-vinda, bom trabalho, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse então, que de fato o Brasil, na visão dele, pode ser menos prejudicado do que outros países, porque essas tarifas substituíram ali a política de cota de exportação. E isso o Brasil poderá vender mais para os Estados Unidos. Mas ele também ponderou de que agora não é momento para qualquer contraposição às tarifas de Donald Trump. Justamente nesse momento é preciso deixar a poeira baixar para ver como as coisas vão se desenrolar, como vai ser o desenrolar das coisas. Um outro ponto durante esse evento que chamou a atenção é que o ministro Fernando Haddad, ele comentou da importância de investimentos privados no país para que o país cresça economicamente e não fique escorado apenas nos incentivos fiscais, algo que ele pouco fala, e aí então disse que é uma das grandes preocupações do governo, a questão do incentivo então e do investimento privado no país para o crescimento da economia. Além disso, em relação ao tema fiscal, Fernando Haddad disse que a dívida pública está em trajetória de alta por conta, então, dos gastos com juros. E aí, antes de argumentar que é muito difícil um país que tem inflação de 5% conviver com uma taxa de juros real de 9%, ele também ponderou que o Banco Central está fazendo aí o seu trabalho ao conduzir uma política monetária para levar a inflação à meta de 3%.
Haddad também disse que o governo tem muitas medidas aí na manga para fazer com que eles consigam cumprir a meta fiscal desse ano de déficit zero. Mas ponderou que até agora o planejamento para que isso aconteça, para atingir esse alvo, está funcionando. Volto com você, Thiago. E Danúbia, o ministro também falou, claro, sobre ações para estimular a economia e ele citou a necessidade de ampliar o investimento privado aqui no Brasil, inclusive nessa questão que você falou. Bom, a gente continua acompanhando e trazendo outras repercussões sobre o ministro aqui em São Paulo. Bom trabalho para você.